Vou desligar a câmera para não dar perda de banda aqui na internet, tá bom? Deixa só o áudio ligado. Bom, então o exercício é o seguinte, né? Um parque de diversões, ele montou um brinquedo que consiste em uma cadeira, que está no ponto A, né? Se vocês pegarem o livro texto, vocês vão ver, ele está na página 61, 60, 61, tá? Quiserem acompanhar aí pelo livro texto de vocês, tá bom? Mas eu basicamente coloquei o mesmo enunciado aqui. Tá? Então é uma barra, só é uma barra, e no ponto A tem uma cadeira, tá certo? Cadeira. Ok? Presa numa haste de metal, de modo que essa haste rotaciona em torno do ponto O, tá? Ponto O, então ela gira em torno do ponto O. Opa. Medido por um ângulo θ, tá? Aqui o ângulo θ. Posição inicial, ela rotacionou de um ângulo θ em torno do ponto O. E a cadeira A, ela se movimenta nessa haste com uma distância R do ponto O. Tá? Então, a cadeira está distante do ponto O a uma distância R. Esse aqui é o nosso vetor posição. Tá? Para a gente já ir interpretando o enunciado e colocando as nomenclaturas corretas com base no enunciado. Tá? De acordo com o que está aqui nessa figura. Tá bom? Então, aqui o ponto O, uma haste metálica, uma cadeira no ponto A, ela tem aqui um giro, um ângulo θ, e a cadeira está posicionada aqui a uma distância R. Tá? Então, ele quer saber qual é a velocidade e a aceleração. Tá? Mas a partir de quando? Bom, a haste OB, ou seja, do ponto O até o ponto B, ela mede 5 metros. E ela rotaciona em torno do ponto O pela relação θ, 0,02 t ao cubo. Então, essa é a equação de θ para esse brinquedo, para essa situação, tá? Θ radianos, tá? Lembrando que θ sempre em radianos. E essa cadeira A, ela se desliza na haste por uma relação de distância do ponto O, que é dada pela equação R igual 0,04 t ao quadrado metros. Tá? Bom, qual é o objetivo? Né? Para evitar que se formem filas nesse brinquedo, ele deve se movimentar durante 6 segundos a cada vez que ele é acionado. Tá? Então, basicamente, essa é o enunciado da questão, tá certo? Então, ele quer saber qual é a alternativa correta para os valores de velocidade e da aceleração da cadeira no ponto A para o tempo total de movimento do brinquedo, que nesse caso são 6 segundos. Bem, continuando aqui, né? Aqui tem o desenho e aqui as alternativas, tá? Bom, eu vou mudar minha tela, tá certo? Eu vou deixar essa tela, vou abrir esse quadro branco, eu vou compartilhar ele com vocês, ok? Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela aqui? Sim. Sim, ok. Obrigado. Joia. Então tá. Então eu vou resolver o exercício aqui nesse painel, né? Nesse quadro branco aqui. Ok? Bom, então a gente tem aqui a haste, né, de 0 a B, a cadeira está no ponto A,
há uma distância R, do ponto 0 até o ponto A, e um ângulo θ, que é a abertura. Eu sei também que o tempo é igual a 6 segundos. Essa distância R, ela é regida por essa equação, 0,04 do tempo ao quadrado, e θ é 0,02 do tempo ao cubo, ok? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é derivar essas duas equações. Lembrando que nós temos derivada primeira, derivada segunda dessas duas equações. Então, se eu fizer aqui a derivada de θ, né? De θ dt, tá? De 0,02 t ao cubo. Tá? A primeira derivada, eu já vou substituir aqui pela nomenclatura que nós já vimos, né? Somente com pontinho. Então, a primeira derivada vai ser o quê? 0,02. Como é que fica? T ao cubo, como é que fica? Eu desço 3, vai ficar vezes 3 t ao quadrado, certo? Então, aqui como vai ficar? Essa primeira derivada de θ, ela vai ser 3 vezes 0,02, 0,06 t ao quadrado. E a derivada segunda? Derivada segunda, ela vai ser igual a 0,06, né? T ao quadrado. O 2 ele desce, né? Vai ficar 0,06 vezes 2t, que vai ser igual a 0,12 t. Tudo bem? Então, primeira derivada de θ, segunda derivada de θ. Aí a gente vai fazer a mesma coisa com R, tá? Então, R, primeira derivada do R, vai ser 0,04 tempo ao quadrado, né? 2 elevado 2 vezes o tempo elevado a 1. Então, isso vai ser igual a 0,08 t. E a derivada segunda, 0,08 de t, 0,08 apenas. Tá? Então, uma vez que a gente já definiu aqui a equação primeira e segunda, temos as equações, né, de θ e de r, do vetor posição. Já temos também a primeira e segunda derivada de cada uma dessas equações. Aí, o que nós vamos fazer? A gente vai colocar Vou subir um pouquinho aqui a tela, tá? A gente vai colocar cada uma dessas equações, nós vamos integrar cada uma delas em função do tempo, que nesse caso são 6 segundos, tá? Então, aqui, primeiro, vou começar aqui pelo vetor posição, tá? R. Aqui a equação, deixa eu apagar esse traço aqui que não ficou legal. Aqui o vetor posição, a primeira equação, né? Que é 0,04 t ao quadrado.
integrada para t igual 6 segundos. Tá? Seria de 0 a 6. Então, a integral seria o quê? T1 menos T0. Né? O T0 é 0. Então, T1 menos 6 menos 0 vai dar 6 mesmo. Então, integrando isso daqui, vai ficar R 0,04 vezes 6 ao quadrado. Isso vai dar 6 vezes 6, 36. 36 vezes 4, 144. Divide por 100, 1,44. Gente, vocês estão acompanhando? Sim? Estão acompanhando? Sim. Sim. Tá. Se quiser deixar o microfone aberto e participar aí, fiquem à vontade. Estamos sim. Bom? Estamos sim. Então, beleza. É que eu fico falando aqui, não escuto nada, eu fico... dá a sensação que, né, podem não estar ouvindo. Então, só para checar. Então, tá. Se der algum Agora, probleminha, pegando a equação. Oi? se der algum problema, o pessoal avisa rapidinho para você ficar tranquilo. Ah, tá bom. Tá jóia. Então, vamos lá. Então, a equação do vetor posição, né, pegando agora a equação da primeira derivada de R, vai ser 0,08 de t, também vou integrar ela para t igual 6 segundos. Tá? Então, seria T0, T1 menos T0, como T0 é 0, então permanece T igual a 6. Então, aqui vai ficar igual a 0,008 vezes 6. Tá? 6 vezes 8, 48. Dividido por 6, 0, por 100, né? 0,48. Ah, detalhe, né? Aqui, metros por segundo. Lá em cima, metros. Então, veja. Por que metros por segundo? A primeira na equação de R, eu tenho quem? A posição. Na primeira derivada do espaço, quem que nós temos? ds dt ou dr dt, nós temos quem? Eu derivando a posição, né? dr em função do tempo, quem que eu vou obter? A velocidade. Tá? Primeira derivada do vetor posição, eu tenho a velocidade. Consequentemente, a segunda derivada, eu tenho quem? A aceleração. Então, a segunda derivada, 0,08. Tá? Como ela não tem nenhuma variável, o valor dela será esse mesmo. Igual 0,08 metros por segundo ao quadrado. Isso é igual a aceleração em R. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Aqui, ó. Sim. Vamos pegar. Tá, vou subir a tela mais um pouco. Depois eu gravo isso daqui, eu salvo esse rascunho e disponibilizo para vocês lá no AVA, tá? Pode ficar tranquilo. Então, vamos voltar aqui. Então, agora vamos fazer a mesma coisa com θ. Tá? Então, eu vou pegar a equação do θ, a primeira equação. 0,02, né? T ao cubo. Nós vamos integrar ela para T igual a 6 segundos. E aí nós vamos ter quem?
6. 6 ao cubo vai dar, vou fazer rapidinho aqui, 6, 3 ao cubo, 216. 216 vezes 0,02, 4,32. Então, θ, 4,32. O que? Radianos. Ok? Agora, mesma coisa, θ, pega a equação primeira derivada. Qual que é a equação? É o 0,06t ao quadrado, certo? Desce o 3, multiplica por 2, vai dar 6, fica ao quadrado. 0,06t ao quadrado. Vamos integrar ela também para t igual a 6 segundos. Certo? Aqui é θ, tá? Esse θ aqui tá meio estranho. Então, θ, né, primeira derivada dele, vai dar o quê? 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, vezes 0,06, 2,16. 2,16 radianos por segundo, porque ele está relacionado à velocidade. Agora, θ, segunda derivada, 0,12, né? 0,12 t. Também vamos integrar ele para t igual a 6 segundos. Certo? Bom, 0,12 vezes 6. 6 vezes 12, 72. Divide por 100, 0,72. 0,72 radianos por segundo ao quadrado. Por que isso? Ele está relacionado à aceleração. Tá? Vou chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui. Observe que, como nós fizemos o cálculo aqui no vetor R, né, no vetor posição, da segunda derivada de R, ele resulta em quem? Na aceleração. Mas na aceleração é da componente AR, ok? Porque ele está na mesma direção e sentido de R, tá certo? Só para aqui, ó, chamar a atenção para esse detalhe aqui. Professor. Oi. Pode falar. Toda vez que o senhor fala a segunda derivada de θ, ela... A derivada de θ? Ela é relacionada à aceleração? Está relacionada à aceleração, exato. Mas conforme a primeira derivada de θ também. A primeira derivada de θ está relacionada à velocidade. Entendi, então. Obrigado. Nada. Velocidade, primeira derivada, velocidade, segunda derivada, aceleração. Mas aceleração em relação a R, tá? Ok? Então, vamos subir mais um pouquinho aqui. Vou trazer aqui para o lado, né? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Bom, só que para a gente poder determinar o valor da velocidade, né, do brinquedo nesse tempo, de 6 segundos, nós temos que calcular os valores das componentes da velocidade, a VR e o Vθ, ok? Então, vamos lá, só colocar aqui, ó, a velocidade V
né, o vetor velocidade é VR, UR, que é o vetor unitário na direção R, mais Vθ vezes o Uθ, que é o vetor unitário na direção da abertura do ângulo θ, certo? Então, o VR nós já temos. Por que que nós já temos? Voltando aqui, ó, o VR já está aqui. Ó, certo? Já está calculado. Então, nós já temos. A componente VR nós já temos. Deixa eu até mudar essa cor aqui. Aqui, ó. VR nós já temos. Que é igual à primeira derivada do vetor posição R. 0,48 metros por segundo. Certo? E qual vai ser o Vθ? O Vθ, ele é R vezes primeira derivada de θ. Quem é o R? Nós calculamos aqui, ó. Nós calculamos aqui o R, 1,44. Certo? Aqui, ó, 1,44. O R vezes quem? Vezes o θ, primeira derivada de θ. E quem é? Primeira derivada de θ, 2,16 radianos. Então, pegando esses dois valores, multiplicando, então, 1,44 vezes, que é o valor do R, vetor posição R, vezes 2,16, primeira derivada de θ. Isso vai dar, vou fazer a conta aqui, 1,44, 2,16, 3,11 metros por segundo. Então, nós já temos aqui a velocidade, as componentes da velocidade, né? VR e Vθ. Tá? Aí eu já consigo escrever a equação do V em função aqui dos vetores unitários também. Né? Então, V vai ser igual a 0,48 UR, vetor unitário na direção R, mais 3,11 vezes o θ, né, vetor unitário na direção θ. Isso aqui, metros por segundo. Tá? Bom, essa é a equação, só que eu preciso determinar quem? A intensidade da velocidade também. E como é que nós vamos fazer isso? Aí, eu tenho R, tenho VR e tenho o Vθ. Lembra daquela relação das componentes? Quem é VR, quem é Vθ? VR, né, eu tenho aqui, deixa eu mudar aqui do lado. Vou fazer aqui do lado. Então, nós temos aqui partícula, tenho V, VR, não é R maiúsculo, deixa eu apagar. VR. E aqui eu tenho quem? Vθ. Tá? Isso aqui forma o quê?
triângulo retângulo. Então, qual é o valor da intensidade de V? É só aplicar o teorema de Pitágoras aqui, né? V é igual a raiz quadrada do quadrado dessas componentes, né? VR ao quadrado mais Vθ ao quadrado. Extraindo a raiz, nós temos o valor da intensidade dessa velocidade. Tá? Então, tem V é igual a raiz quadrada VR ao quadrado mais V θ ao quadrado. Substituindo os valores aqui, né, e resolvendo fazendo essas operações, a gente consegue determinar o valor de V. Então, V, que já não é mais o vetor, vai ser quem? 0,48 ao quadrado mais 3,11 ao quadrado. Tá? Calculando isso daqui tudo, vai dar 3,15 metros por segundo. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Até que, dessa maneira, aquele monte de variáveis não fica uma forma tão assustadora, né? Sim. Então, continuando. Agora, oi. Pode falar. Não, tá tranquilo, professor. Tá, jóia. Então tá. Então agora nós já determinamos a velocidade, nós determinamos aqui as componentes da velocidade, nós temos aqui o vetor R, primeira e segunda derivada, o θ, né, que é o ângulo, primeira e segunda derivada. Falta calcular quem aqui? Falta calcular a aceleração, né? Então, para calcular a aceleração, é o mesmo princípio aqui que nós fizemos da velocidade, né? Então, nós temos a equação da aceleração, nós vamos determinar as componentes da aceleração e depois calcular a intensidade dessa aceleração, também utilizando aqui o mesmo artifício do teorema de Pitágoras, tá? Então, a aceleração, ela vai ser o quê? Né? Aceleração. Essa aqui eu vou escrever a equação dela, né? É a componente R, ou seja, a componente da aceleração no sentido R, ou seja, do vetor posição, vezes, né, o vetor unitário na direção R, mais a componente θ, a θ, ou seja, a componente da aceleração no sentido da abertura do ângulo θ, vezes o θ, que é o vetor unitário também no sentido da abertura do ângulo θ. Ok? Bom, então vamos lá. Quem é a componente AR? Componente AR, ela vai ser quem? Segunda derivada do vetor posição menos o vetor posição vezes a derivada de θ ao quadrado. Tá? Bom, quem é então segunda derivada de R, ou seja, do vetor posição? Está aqui, ó, segunda derivada do vetor posição, 0,08 metros por segundo ao quadrado. Opa, isso não era para ter saído aqui. Tá? Então, vamos lá. 0,08.
menos o vetor posição, que é 1,44, vezes θ, a primeira derivada de θ ao quadrado. Primeira derivada de θ, 2,16 ao quadrado, ok? Fazendo essas operações aqui, nós vamos ter uma aceleração menos 6,64 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui eu já tenho a componente AR da aceleração. Agora, a gente calcula a segunda componente, que é a componente Aθ. Componente Aθ, ela é a equação dela, né? 2 vezes primeira derivada do vetor posição vezes primeira derivada de θ mais vetor posição vezes segunda derivada de θ. Tudo bem? Bom, substituindo aqui os valores, né? 2, primeira derivada do vetor posição, 0,48. Primeira derivada de θ, 2,16. Mais o vetor R, 1,44. Mais, vezes, né, perdão, vezes segunda derivada de θ, vezes 0,72, tá? Calculando tudo isso daqui, nós chegamos ao valor da componente da aceleração na direção da abertura do ângulo θ de 3,11 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, aí, agora, resta calcular quem? Né? Só o valor da intensidade da aceleração, que ela segue aquele mesmo raciocínio, tá? Tem a partícula, a aceleração, componente AR, componente Aθ, né? Aqui eu consigo calcular através do teorema de Pitágoras, né? Onde a aceleração ela vai ser igual a raiz quadrada de AR ao quadrado mais Aθ ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Acho que eu preciso apagar aqui. Menos 6,64 ao quadrado mais 3,11 ao quadrado. Isso aqui calculando, né, essa expressão dá 7,33 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? E aí nós conseguimos, então, agora, calculamos quem? A aceleração, 7,33 metros por segundo ao quadrado, e a velocidade,
3,15 metros por segundo. Certo? A gente voltar lá para o exercício. Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? Se tiver, pode falar. Tá bom? Não, professor, pode continuar. Não, professor, pode continuar. Tá, vou mudar de tela aqui, então. Vou pegar, cadê? Aqui. Então, a resposta correta, qual que vai ser? Né? Resposta C. 3,15 metros por segundo é o valor da velocidade e a aceleração 7,33 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Bom, beleza. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Tá? A aula ficou gravada, tá certo? Ela está gravada. Eu vou disponibilizar depois o link da gravação para vocês. Aí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. E eu vou salvar também a tela aqui desse quadro branco e vou disponibilizar para vocês esse exercício já resolvido. Tudo bem? Beleza, professor. Professor, uma última pergunta. Essa é a primeira aula online que o senhor está dando ou semana passada o senhor também deu? Para vocês é a primeira. Ah, tá. Porque eu não sei se vocês tiveram mais essa semana, né? Semana passada vocês tiveram aula online? Não, é que eu não sei a partir de quando começou as aulas online, né? Na verdade, começaram a partir de sexta-feira passada. Ah, entendi. A partir de sexta-feira passada, entendeu? Entendi. Tá? Então, a partir de agora até, não sei, vamos acompanhar aí essa questão toda de como é que fica o desenrolar, né, dessa situação aí que nós estamos vivendo hoje, se vamos voltar ou não, mas enfim, até lá a gente continua com as aulas online. Eu vou disponibilizar exercícios para vocês fazerem, alguns exercícios resolvidos também, lá no AVA, para vocês estudarem. Tá certo? Ok. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar e-mail, pode mandar e-mail através do AVA mesmo, que eu recebo normalmente, respondo, tá bom? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Beleza, professor. Obrigado aí, Tudo viu? bem, então, pessoal? Beleza, professor. Obrigado aí, viu? Nada, imagina. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, pode fazer. Né? Caso contrário, a nossa aula está encerrada por hoje. Não, tranquilo. Obrigadão, professor. Boa noite. Tranquilo? Então tá, pessoal. Boa noite para vocês. Até a próxima semana. Boa noite. Falou. Boa noite. Falou.